Medicamento para tratamento de esclerose múltipla é estudado. De acordo com os últimos dados divulgados no Atlas da Esclerose Múltipla, cerca de 35 mil pessoas no Brasil têm a doença, sendo efetiva principalmente entre adultos e jovens de 20 a 45 anos. Esta patologia, reconhecida pela sigla EM, é conhecida por não ter cura, ser autoimune, degenerativa e progressiva. Mas este cenário pode estar em vias de mudança. Conhecida comercialmente como ocrelizumab, a molécula é um componente capaz de auxiliar no tratamento da esclerose múltipla remitente recorrente e da progressiva primária. Recentemente, foi aprovada nos Estados Unidos pelo Food and Drugs Administration, FDA, e será submetida à análise em territórios nacionais. Pensando em contribuir com avanços em estudos relacionados ao tratamento da esclerose múltipla, a multinacional Roche Pharma Brasil iniciou uma pesquisa em volta da promissora molécula há aproximadamente 10 anos. Em junho de 2017, a empresa, que atua na produção de produtos farmacêuticos e de diagnóstico, revelou os resultados dos estudos de fase 3. A fim de saber mais informações sobre as últimas novidades, a revista Demais fez uma entrevista exclusiva com Daniela Carlini, gerente médica na área de neurologia da Roche. Quer saber como foi? Então, confira a conversa a seguir. Revista Demais. O que são a esclerose múltipla remitente recorrente e a progressiva primária? Quais são os sinais destas doenças? Daniela Carlini. A esclerose múltipla apresenta-se sob várias formas, sendo que a progressiva primária manifesta-se por meio da progressão da doença. Já a remitente recorrente é caracterizada por surtos de intensidade variada, com regressão total ou parcial da patologia. Esta última forma pode evoluir para a esclerose múltipla secundária, na qual o paciente tem manifestações de progressão da doença e, sem recuperação, pode entrar em crises. Mas, no geral, a pessoa com esclerose múltipla apresenta sintomas muitas vezes inespecíficos. Dentre os mais comuns estão fadiga imprevisível ou desproporcional à atividade realizada, visão dupla ou embaçada, problemas de equilíbrio e coordenação, sensação de queimação ou formigamento em uma parte do corpo, perda de memória, transtornos emocionais, problemas sexuais e alterações fonoaudiólogas. Revista Demais. Explique sobre a ocrelizumab. De que forma a molécula auxilia no tratamento das escleroses múltiplas remitente recorrente e progressiva primária? Daniela. Antes de tudo, é importante entender como a esclerose múltipla atua no cérebro humano. Trata-se de uma doença em que as células do sistema imunológico do corpo
principalmente no linfócito B, atacam a bainha de mielina, substância cuja função é fazer com que o impulso nervoso percorra os neurônios de forma rápida. Este ataque é o responsável pelos surtos e agravamento da doença. Por sua vez, a ocrelizumab é um anticorpo monoclonal que atua exclusivamente nesses linfócitos B, em uma fase da vida em que eles têm uma proteína chamada CD20. O medicamento exclui apenas uma célula do sistema imunológico em uma fase de vida dela. Ao atacar essa célula responsável por iniciar toda a patologia, ele impede que a bainha de mielina seja atacada. Revista Demais. Quais foram os benefícios observados no uso da ocrelizumab no tratamento de pacientes com as escleroses múltiplas remitente recorrente e progressiva primária durante os estudos da fase 3? Daniela. No caso dos pacientes da forma remitente recorrente, houve uma redução da taxa de surtos em 55%, aumento do número de casos sem evidências de atividade da doença em 76% e suplemento de mais de 90% das lesões ativas ao longo de 2 anos. Os estudos também indicaram uma baixa na progressão da patologia nos membros superiores e mais facilidade na marcha. Enquanto que para a parcela de pessoas com a progressiva primária, o tratamento diminuiu a probabilidade de surtos graves e progressão da doença. Triplicou a quantidade de portadores sem evidência de doença ativa. Reduziu o risco da necessidade do uso de cadeira de rodas e melhorou a fadiga. Ou seja, os estudos mostraram que os sintomas estão sendo controlados com uma diminuição de agravamento do quadro clínico. Revista Demais. Em sua opinião, qual é a importância social da molécula ocrelizumab? Quais serão os próximos passos? A molécula é uma descoberta social significativa, porque facilita o tratamento da esclerose múltipla. Os primeiros passos serão continuar a desenvolver os estudos relacionados à ocrelizumab e submetê-la à aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa.